Olá pessoal, vamos continuar o nosso curso de mecânica dos fluidos. Nós estamos no capítulo sobre escoamento viscoso, incompressível e interno. Então, como nós estamos falando sobre isso, nós vamos falar sobre a distribuição da tensão de cisalhamento no escoamento completamente desenvolvido em tubos. Como está indicado aqui nessa figura, o que nós temos? Imagine que você tem uma partícula sua escoando através de um escoamento laminar. Como a gente viu, o escoamento laminar ele se move através de camadas, e ele se movendo através de camadas, se você colocar uma partícula no fluido e acompanhar a trajetória dela com relação ao eixo XYZ, você vai observar que essa partícula pode ser bem representada por uma linha, tá? Agora, se você fizer a mesma coisa no escoamento turbulento, olha o que acaba acontecendo. Você tem uma componente predominante na velocidade que está levando o seu fluido para cima, mas vamos observar o comportamento da partícula. Primeiro ela sobe, desce no fluido, desce, sobe, sobe, desce de novo aqui, sobe, daí ela começa a ter um sentido aqui para frente, no eixo X um pouco maior. De repente, quando ela chega perto da parede, olha o que acontece. Ela é mandada lá para baixo, tem uma recirculação aqui, essa recirculação aqui. Em seguida ela continua para frente e vai assim até chegar ao final. Como que nós poderemos representar o vetor velocidade nesse caso? Nesse caso, a gente tem uma componente da velocidade que a gente vai chamar de componente média da velocidade. Essa componente média seria equivalente à do escoamento laminar. Imagina uma componente média que seria responsável por manter essa velocidade constante durante todo o período, na direção predominante, certo? Mas nós temos também as componentes aleatórias, que são o' aqui, V' e W'. Essas componentes, como o próprio nome diz, ela é aleatória, então você não sabe se a velocidade no próximo instante ela vai subir, descer, se vai mudar de sentido, se você vai ter um retorno. Tudo isso depende dessas outras componentes, o', V' e W'. Isso torna o estudo do escoamento turbulento completamente difícil, porque é um movimento aleatório. Você não consegue prever. Apenas que na média temporal, depois de tantos períodos, você tem que essas flutuações, elas talvez sejam igual a zero, mas isso é muita suposição, tá certo? Essas componentes, o que acontece? Elas continuamente transferem quantidade de movimento entre as camadas adjacentes, tendendo a reduzir o gradiente de velocidade presente. Em suma, ela vai aumentar o atrito entre as partículas. Então, a perda de energia que você tem em um escoamento turbulento, ela é muito maior do que a perda em um escoamento laminar. Esse efeito, que é o mesmo de uma tensão aparente, tá? É denominado tensões de Reynolds. A gente tem o número de Reynolds. Essa tensão de Reynolds, ela vai ser dada por essa média aqui, menos ρ, U', V'. Essa tensão aparente ela é bem importante no estudo da mecânica dos fluidos, principalmente no estudo de escoamentos turbulentos, porque esse efeito no escoamento turbulento ele é bem importante. Você acaba aumentando a sua tensão de cisalhamento devido ao movimento desordenado das suas partículas no escoamento turbulento. Dessa forma, a gente pode falar que a nossa tensão de cisalhamento para o escoamento turbulento ela é dada por duas componentes. Primeiro, a componente que a gente já está acostumado com ela, que seria a componente laminar, e essa componente laminar vai ser μ derivada
Só que agora que a gente vai trabalhar com a média da velocidade média com relação a dy, mais a componente do escoamento turbulento, que vai ser dada por menos ρ U', V', tá? A média disso. É claro que U' e V' vai ser médio em relação ao período que você está analisando. Observe essa figura. O que nós temos? Nós temos que, à medida que a gente se aproxima da parede, tá? Quando y for igual a r, aqui nós teríamos na parede, né? Estaríamos encostados na parede. Então, à medida que a gente está caminhando do centro do nosso duto para a parede, o que está acontecendo com a tensão de cisalhamento turbulenta? Ela está decrescendo, tá? Então, isso significa que quando a gente chega perto da parede, o efeito de parede ele vai ser predominante no nosso escoamento. Então, à medida que você vai encostando na sua parede, você tem o efeito da parede, a condição de não deslizamento ela vai prevalecer, e tanto a tensão de cisalhamento devido ao escoamento viscoso, a tensão laminar lá, μ, du, dy, quanto a tensão devido às flutuações médias aqui, elas tendem a ser iguais a zero. Você vai diminuindo essas tensões e por isso, quando você chega perto da parede aqui, essas tensões elas tendem a zero. Vamos para o item 7.5. A gente vai falar de perfis de velocidade em escoamentos turbulentos completamente desenvolvidos em tubos. Quando a gente fala de escoamento turbulento, na prática, quase todas as situações que a gente vai tratar vão ser, em geral, turbulentas. A menos que você queira estudar, por exemplo, concreto movendo dentro de um tubo. Vocês sabem aqueles caminhões que vão encher lajes, assim, que vem aquele caminhão que tem aquele cilindro e tem concreto lá dentro e acaba jogando. Naquele caso lá, o escoamento é laminar porque o μ é alto. Então, escoamentos que a gente tiver o μ, a viscosidade ela é muito alta, então você acaba tendo um número de Reynolds consequentemente baixo e você tem o escoamento laminar. Então, a menos que você estiver trabalhando com fluidos altamente viscosos, óleos que tenham o μ super elevado, nesses casos o Reynolds vai ser baixo. No geral, quando você tiver água se movendo, basicamente, ou fluidos com viscosidade parecida com a água, você vai ter escoamentos turbulentos. No escoamento turbulento não vai existir uma relação universal entre o campo de tensão e o campo da velocidade média. Não é uma relação direta igual a gente viu para o escoamento laminar, que a gente podia deduzir isso. Se a gente dividir a nossa equação 7.23, que era a equação da tensão de cisalhamento, pela massa específica, então a gente vai ter o que? Tal sobre ρ vai ser ni d u barra sobre dy menos u' v', e isso vai ser igual a u asterisco ao quadrado. O u asterisco nosso é a chamada velocidade de atrito, tá? Que ela é definida como sendo a razão entre a tensão de cisalhamento e a massa específica. Essa nossa velocidade de atrito, ela geralmente é definida como o quadrado aqui, tá? O asterisco ao quadrado. Para a região que é próxima à parede, onde a gente tem o cisalhamento viscoso predominando, a gente pode escrever que y mais é igual ao barra sobre o asterisco, e isso vai ser igual a y o asterisco sobre ni. E nessa região que é muito próxima da parede, a gente tem o cisalhamento viscoso predominando. Essa região vai ser conhecida como sendo chamada subcamada viscosa.
Eu vou mostrar no gráfico para vocês como que a gente identifica essas camadas. Quando a gente tem esse valor U, Y, U asterisco sobre Ni maior que 30, os dados vão ser bem representados por essa expressão aqui. A média da minha velocidade temporal dividido pelo U asterisco vai ser igual a 2,5 ln de Y, U asterisco sobre Ni, mais V, essa equação que então você tem ambos os cisalhamentos viscoso e turbulento importantes. Essa região de 5 a 7 até y mais menor que 30 vai ser chamada região de transição ou camada tampão. Então você imagina aqui que você tem o seu escoamento acontecendo. O que acontece? Quando você vai chegando próximo da parede, tá? A parede estaria aqui no zero. Você tem essa região que é chamada de subcamada viscosa. Então você consegue aproximar o perfil seu de velocidade da subcamada viscosa por essa relação. À medida que eu saio aqui do de 5 a 7, tá? Então vamos considerar aqui 7. Aqui 7, certo? Então a partir daqui você pode aproximar por essa outra equação semilogarítmica aqui e você vai ter essa expressão aqui para o perfil de velocidade na região de transição. Então você tem duas camadas, você tem a subcamada viscosa e você tem a região de transição. O perfil de velocidades para o escoamento turbulento através de um tubo liso, ele vai ser representado por essa lei de potência aqui, certo? Então, U barra sobre o R vai ser Y sobre R, 1 elevado a N. O que é o N? O N é um parâmetro que vai variar com o número de Reynolds. Então, quando eu sair da subcamada viscosa, sair da região de transição, eu posso aplicar essa equação para determinar qual que é o valor do N. Então, quando você calcular o Y mais lá e ele for maior que 30, eu posso utilizar essa equação aqui para determinar o perfil de velocidade. Você calcula, então, você tem o Reynolds. Se o Reynolds for da ordem de 4 vezes 10 a terceira, a gente vai trabalhar com N6. Com o Reynolds de 1 vezes 10 a quinta, a gente trabalha com Reynolds 7, com N7. E com o Reynolds da ordem de 3,2 vezes 10 a sexta, a gente vai trabalhar com 10. O que vai alterar com relação a esse N que a gente escolher? À medida que a gente vai aumentando o N, o nosso escoamento ele começa a adquirir uma forma desse jeito aqui. Você tem o N igual a 6, vocês observem que o perfil do N igual a 7 ele começa a ficar mais achatado. Seria o equivalente a eu ter um duto aqui. No escoamento laminar a gente tinha o perfil parabólico. Já no escoamento com N igual a 7, você aumentou o número de Reynolds, ele ficou um pouco mais rombudo o seu corpo. E quando você aumenta para 10, ele acaba ficando bem mais rombudo, tá? Que é o que vai acontecendo. À medida que você vai aumentando o N seu, a potência sua, ou seja, como a potência é um fator, é correlacionada com o número de Reynolds, à medida que eu vou aumentando o número de Reynolds, o meu escoamento ele tende a ficar mais achatado, ele tende a se aproximar mais de uma linha reta aqui. É claro que isso não acontece porque eu sempre vou ter o efeito da parede, tá? O efeito da parede que vai acontecer no meu escoamento, que é esse efeito que está sendo mostrado aqui. A razão entre a velocidade média e a velocidade na linha de centro ela pode ser calculada para os perfis da lei da potência, admitindo os perfis são válidos da parede até a linha de centro.
Nesse caso, a gente está desprezando então a região da subcamada viscosa e a região de transição, admitindo então que a gente poderia usar o perfil de velocidade desde a parede até a linha de centro. Você pode obter uma razão entre a velocidade média e a velocidade na linha de centro apenas pelo fator n seu, tá? Pelo fator exponencial da sua expressão. Vocês podem aplicar as equações para velocidade, para diferencial de área, e daí vocês encontram, vão cair nesse valor aqui, tá? Eu não vou fazer essa dedução toda para vocês, porque a gente não vai ter tanto tempo assim. Então, até agora, o que a gente fez foi usar as equações da conservação da massa e do movimento para análise de escoamentos viscosos. No entanto, a gente pode obter algumas considerações bem importantes quando a gente aplica a equação da energia. Para isso, a gente vai utilizar a chamada linha de energia. Essa linha de energia é uma medida da energia mecânica total, que pode ser de pressão, potencial ou por unidade de massa, associada a um escoamento. A linha de energia nada mais é do que a soma da sua energia de pressão, da energia cinética do seu sistema e da energia potencial. Essa linha de energia, ela vai ter a unidade então em metros, tá? Você soma então as componentes da força de pressão, da força de velocidade e da elevação. E você pode plotar essa linha de energia em função do escoamento. Então, por exemplo, se você tem uma curva aqui, você pode plotar, por exemplo, a linha de energia. Vamos supor, para esse escoamento, para um escoamento passando dentro desse tubo, você começa lá, né, mede a linha de energia nesse ponto, sei lá, deu 30. Ela começa a cair. Quando chega nesse ponto aqui, a linha de energia está em 25. Em seguida, nesse ponto aqui, no ponto 3, a gente teve uma curva, né? Daí acabou tem uma perda localizada e você continua perdendo energia conforme vai passando o seu escoamento. Aqui está na linha, não sei, vamos supor aqui 20. E você consegue fazer essa associação aqui gráfica com a energia do seu sistema. É uma das formas de trabalhar com a linha de energia. A linha de energia é bem importante para essa análise do seu sistema dessa maneira. Então, para um escoamento viscoso, a linha de energia é constante. Se a gente trabalhar com escoamento não viscoso, nós temos que a linha de energia é constante, já que a gente não tem atrito no nosso sistema. Ou seja, você não tem perdas no seu escoamento. No caso que eu mostrei para vocês, a gente tem que eu fiz aquele desenho lá, apenas pela linha de energia dava para você ver que você estava tendo perdas no seu escoamento, visto que a linha de energia ela não era constante. Agora, quando a gente tem um escoamento viscoso, a linha de energia ela vai diminuir continuamente na direção do escoamento, devido às perdas dadas pelo atrito. Você tem atrito, você tem as tensões viscosas, você está retardando o seu escoamento, portanto você está perdendo energia. Vamos considerar então, por exemplo, o escoamento através de um sistema de tubos, incluindo então um cotovelo redutor, conforme está mostrado aqui na figura 7.9. O que nós temos de perdas de energia aqui? Você tem a perda associada do atrito nessa seção e nessa seção aqui, visto que, vou colocar aqui a seção 1', tá? Essa é a seção 1', tá certo? Então, entre a seção 1 e a seção 1', a gente tem a perda associada ao atrito. Entre essa seção aqui, que eu vou chamar de 2', 1' e 2', o que a gente tem? A gente tem um cotovelo, tá? Mas esse cotovelo está reduzindo, então a gente tem duas perdas localizadas. Uma perda
devido ao cotovelo e uma perda devido à contração do meu escoamento. Então, para esse volume de controle dessa figura 7.9, a gente pode escrever a equação da energia com as seguintes considerações. A gente pode considerar que o trabalho de eixo e outros trabalhos ele é igual a zero. Nós podemos assumir também que o trabalho, devido às forças de cisalhamento, ele é igual a zero. Embora a gente tenha tensões de cisalhamento na parede do cotovelo, tá? O trabalho na parede seja a tensão de cisalhamento na parede seja diferente de zero, o que acontece é que a velocidade na parede ela é igual a zero, de modo que a gente não tem como ter trabalho se não tem trabalho na fronteira do nosso sistema. Nós podemos assumir também que o regime é permanente, que o escoamento é incompressível, e nós podemos assumir também que a energia interna e a pressão são uniformes nas seções 1 e 2. Então, usando as hipóteses 1, 2 e 3, a equação da energia ela vai ser reduzida a essa daqui. A quantidade de calor transferida pelo meu sistema, a taxa de calor transferida, ela vai ser igual à integral sobre a superfície de controle da energia interna mais P vezes Ni mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ, isso que vai multiplicar ρ VdA. Então a gente faz a integral sobre a superfície de controle desse termo aqui e pode achar qual é a nossa expressão. Fazendo a integral disso, nós vamos obter uma equação em função da vazão mássica do nosso sistema, da diferencial, da diferença entre a energia interna do ponto 2 e do ponto 1, da pressão do ponto 2 e do ponto 1, da elevação do ponto 2 e do ponto 1, mas vai aparecer esse outro termo aqui que depende da velocidade, do perfil de velocidade entre o ponto 2 e o ponto 1. Como essas velocidades elas não são constantes ao longo dessas seções, nós podemos empregar o valor médio dessas velocidades, mas a gente precisa de um fator de correção que a gente vai chamar de coeficiente de fluxo de energia cinética, que é o chamado alfa. Esse alfa vai ser definido dessa forma aqui. Eu vou transformar essa expressão em uma expressão que eu posso usar a velocidade média. A integral de ρ VdA, ela vai ser nada mais do que o meu fluxo de massa. Portanto, a gente pode definir o alfa como sendo a integral de ρ V ao cubo dA sobre a área A dividido por m ponto V ao quadrado. Então, nós podemos achar qual que é esse valor de alfa que é associado para eu poder fazer essa conversão e usar a velocidade média nessa expressão ao invés da velocidade, do meu perfil de velocidade. Dessa forma, o que nós vamos ter que a equação da energia nossa vai ficar desse jeito aqui. Agora, nós temos também o m ponto, que vai multiplicar alfa 2 V2 barra ao quadrado, ou seja, a média da velocidade na seção 2 ao quadrado, menos alfa 1, a média do V1 ao quadrado. Dividindo pela vazão mássica, se a gente fizer a divisão pela vazão mássica, a gente pode chegar aqui na diferencial inexata do que com relação ao dm. Isso vai ser igual a uma expressão que é bem parecida com a equação de Bernoulli, certo? No entanto, a gente tem esses dois termos aqui, que é a troca de calor e a variação de energia interna, e os alfas aqui, tá? Rearranjando isso, nós podemos obter essa expressão. Agora ficou bem mais evidente. Esse termo aqui, como a gente já viu lá no capítulo 5, que esse termo
ele é devido ao atrito associado à perda de carga do nosso escoamento. Se a gente não tiver esse termo, e se os alfas forem iguais, né, a gente tem a equação de Bernoulli. Esse termo a gente vai chamar ele de HLT, ou seja, é um termo devido às perdas principais do nosso problema. Esse termo aqui, variação da energia interna do meu sistema menos a troca de calor por unidade de massa, ele vai ser um termo associado às perdas principais do meu escoamento. Se a gente tiver um escoamento sem viscosidade e com α1 igual a α2, esse termo vai ser igual a zero. Ou seja, se você está trabalhando com escoamento não viscoso, você não tem atrito associado ao seu sistema, portanto você não tem geração de calor e você não tem variação na energia interna do seu sistema, portanto o HLT é igual a zero. Para escoamento incompressível com μ igual a zero, a gente não tem conversão de energia mecânica em energia interna. Então, nesse caso, a única maneira da gente variar a energia interna é através da adição de calor. Nesse caso, para escoamento viscoso com μ diferente de zero, a gente tem o atrito e o atrito acaba gerando conversão de energia mecânica em energia térmica, portanto você tem a variação dessa energia mecânica do seu sistema, transformação de energia mecânica em térmica, então você tem perdas no seu escoamento e você tem variação da energia interna. Para escoamentos laminares, o alfa é igual a 2, a gente vai fazer um exercício para mostrar isso. Para escoamentos turbulentos e para perfis dados pela lei de potência, o alfa vai ser uma expressão dessa função aqui, tá? Velocidade lá no centro, dividido pela média da velocidade. Isso daí dá 2 elevado a n, 3 mais n, 3 mais 2n. O exemplo 7.4 é justamente para provar que o alfa é igual a 2 para escoamento laminar. Então considere o escoamento laminar completamente desenvolvido em um tubo circular, avalie o coeficiente de energia cinética para esse escoamento. Vamos então para a resolução do exemplo 7.4. Nós temos então um escoamento dentro de um tubo que é completamente desenvolvido. O escoamento é completamente desenvolvido. Se ele é laminar, ele tem o perfil parabólico. E nós precisamos determinar qual que é o coeficiente de energia cinética. A velocidade no centro, na linha de centro aqui do tubo, é a velocidade máxima. Se nós usarmos a equação da continuidade e a aplicação do alfa, nós podemos determinar qual que é o coeficiente de energia cinética. Lembrando que o alfa ele é igual à integral sobre a área de ρv ao cubo dA, e isso dividido por m ponto v barra ao quadrado. E o m ponto é igual a ρ v a. Para um escoamento em um tubo circular, o perfil de velocidade vai ser dado por o perfil de velocidade em função da velocidade máxima, ele é dado por u igual a 1 máximo, que vai multiplicar 1 menos r sobre r ao quadrado, e isso, como a velocidade máxima é 2 vezes a velocidade média para o escoamento laminar, a gente pode substituir por 2v barra 1 menos r sobre r ao quadrado. Portanto, nós podemos fazer essa substituição na definição do coeficiente de energia cinética. Nós vamos substituir a expressão para u e vamos fazer a integração. Nesse caso, o alfa vai ficar integral de ρ v ao cubo dA sobre mv barra ao quadrado. Isso daí é igual a integral sobre a área de ρ,
U quadrado, porque assim a gente só tem velocidade na direção x, vezes a diferencial de área dA. Sobre ρ v barra a v barra ao quadrado. Isso daí vai nos dar 1 sobre a integral de u sobre v ao cubo, diferencial de área. Mas a nossa diferencial de área é 2πr dr. Então vamos 1 sobre a área vai dar 1 sobre πr ao quadrado, integral de u sobre v ao cubo, está ao contrário ali. E nós podemos fazer uma troca de variáveis para ficar mais simplificar um pouco mais o problema. A gente vai substituir r sobre r, vai falar que isso, na verdade, é um eta, tá? Então, isso, o que nós temos, u sobre velocidade máxima ao cubo, que multiplica velocidade máxima sobre v barra ao cubo. A gente faz essa expansão para ficar mais simples, porque o u é função da velocidade máxima. Quando nós fazemos todas as substituições necessárias, a gente vai obter 1 menos eta ao quadrado elevado ao cubo, eta deta. Nós podemos expandir essa integral, tá? E quando você expande essa integral, vai dar que o alfa ele é igual a integral 16 vezes a integral de 0 até 1 de n menos 3n ao cubo mais 3n aqui, eta quinta menos eta a sétima de eta. Integrando isso, resolvendo essa integral, vocês vão obter 1/8 e a resposta do problema é 2. Tá? Então eu agradeço vocês por terem escutado até agora e visto o vídeo. Eu espero que vocês continuem estudando. Aí no próximo vídeo a gente termina o capítulo.